Por que eu saí da CCB? Olá, meu nome é Júnior, eu vivo na Espanha, em Salvaterra, minha comum era em Ponte Areia. Eu saí da CCB porque eu comecei a ler a Bíblia e constatei que os ensinos da CCB vão contra as Escrituras. Eu saí da CCB porque eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que a salvação ela não é por obras. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras. A salvação vem por fé, mediante a fé em Jesus Cristo somente. A graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que será que quando as pessoas começam a ler, a se aprofundar nas Escrituras, vendo todas as hermenêuticas, entre pontos, vírgulas, acentos, como texto, contexto, e não cria nenhum tipo de pretexto, elas não conseguem permanecer dentro de uma instituição qual não tem a prática do estudo da palavra. Por que eu saí da CCB? Olá, meu nome é Júnior, eu vivo na Espanha, em Salvaterra, minha comum era em Ponte Areia. Eu saí da CCB porque eu comecei a ler a Bíblia e constatei que os ensinos da CCB vão contra as Escrituras. Eu saí da CCB porque eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que a salvação ela não é por obras. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras. A salvação vem por fé, mediante a fé em Jesus Cristo somente. Como diz em Efésios 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é um dom de Deus, não vem de nós, não vem das obras para que nenhum homem se glorie. Uma das coisas que também me deixou bastante encabulado foi quando eu li os pontos de doutrina que está na capa do Inário. No ponto número 1 diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. E diz a palavra única, de fé e conduta. Tudo aquilo que eu acredito, ou a maneira que eu vivo, é na Bíblia que eu vou. Mas na realidade, no dia a dia, a gente é ensinado que a gente temos que buscar a palavra, buscar a guia de Deus, que é buscar a revelação no culto. Então eu observando o Inário e observando o que é ensinado, eu descobri que eu vivia uma grande mentira. Como que a Bíblia é a nossa única regra de fé, sendo que na hora que da palavra, na hora da suposta revelação, ele lê ali um versículo, alguns versículos, e depois prega ao contrário do que a Bíblia no contexto geral ensina. Por exemplo, de não julgar as profecias. Como que a Bíblia é a minha regra de fé, sendo que na hora ali eles estão Deus entre aspas está revelando alguma coisa ali que vai contra a Escritura. Então isso eu tomei uma decisão na minha vida que a Bíblia é a palavra de Deus, não o que homens falam. A Bíblia está correta, a Bíblia sempre está correta e homens estão errados. Então esse foi o motivo, e eu não queria sair da CCB. Eu permaneci ali por algum tempo, permaneci na CCB durante 12 anos da minha vida. Eu era bastante dedicado e ao descobrir essas verdades eu acabei também tentando, eu não queria sair porque todo o meu ciclo de amizade, minha família, tudo da CCB. Então eu quis permanecer ali, mas o Espírito Santo começou a me incomodar muito durante os últimos cultos. Foi muito difícil para mim. E eu também eu gravava a palavra, depois ouvia aqui na minha casa, e era sempre contra a própria Escritura, sempre pregando heresias, sempre pregando falsos ensinos, sempre levantando o ego do homem, sempre levantando o ego da mulher, sempre o homem, o culto gerava em torno do homem, o culto não gerava em torno de Cristo. E eu tenho muitos outros motivos pelo qual eu saí da congregação, mas o Evangelho, ele é o grande motivo. A falta do Evangelho é o grande motivo. E o Evangelho, ele é muito simples. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, o Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, assim como estava escrito nas Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, assim como está escrito nas Escrituras. Então Cristo é o nosso Salvador.
Nós nascemos pecadores, nós somos injustos, nós merecemos o inferno, nós vivemos uma vida má. A má notícia é que nós já estamos condenados, nascemos condenados, e Cristo viveu uma vida perfeita e comprou nós. Ele pagou os nossos pecados a Deus. Ele pagou a dívida, ele pagou a justiça que a lei exigia sobre os nossos pecados. Então o evangelho, ele é muito simples, ele é Jesus nos salvando, somente Jesus nos salvando. Nada mais, nada menos. Esse é o evangelho da paz. Cristo é o nosso Salvador. A falta do evangelho numa igreja, ela torna a igreja não cristã. A falta do evangelho numa igreja torna ela uma seita. A falta do evangelho numa igreja leva pessoas para o inferno. Então, não vou prolongar mais o vídeo para que não fique muito longo, mas ao passar eu vou fazer outros vídeos. Agora eu vou começar a me manifestar mais sobre a minha fé, sobre as minhas posições. Então, que Deus abençoe todos vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Irmão, a palavra não manda nós estudar a Bíblia, mas ela manda examinar. Aí você vai no dicionário e procura o que é examinar. Examinar é um estudo profundo. Então, quando você examina as Escrituras, o próprio Senhor disse: testifica de mim, e nela contém a vida eterna. Nós buscamos a vida eterna com Cristo Jesus. Só é intermédio dele que pode nos trazer esta condição de graça, que é uma condição da graça do Filho de Deus, que é o favor imerecível. Eu e você não merecíamos nada, mas Cristo nos favoreceu pelo seu amor. Alguém chegou para Jesus e falou: mestre, tu é bom. Ele falou: bom é o meu Pai que enviou-me a vós para poder dar esse direito de vida eterna. Então Deus é bom, Cristo é bom. Então, irmãos, presta bem atenção, quando nós começamos a ler a palavra, nós começamos a entender que a religiosidade fica desse tamanhozinho, as instituições ficam desse tamanhozinho, porque a palavra de Deus nos traz a graça do Filho de Deus, que não está constituído em CNPJ. Os irmãos chegam aqui e começam a falar: o irmão é contra a obra de Deus, o irmão é contra a graça de Deus, o irmão é contra a igreja da congregação. Não, irmão, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui falando para os irmãos dar atenção às hermenêuticas da palavra, dê atenção à escatologia futura, que há de vir um grande futuro aí. O pessoal a internet hoje, você vê como que está. Tem uma data limite que está sendo falado, propagado. É tantas coisas, pessoas estão perdendo a credibilidade em Cristo. A ciência está aumentando, o amor está esfriando. Então todos os dias nós estamos aqui batendo contra esse sistema, não somente religioso, mas um sistema global, né, que vai mostrar para você que Cristo era um charlatão, que Jesus não existiu, e vai mexer com a fé cristã. Então todos os dias nós estamos apontando aqui para a Bíblia. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus, leia a palavra de Deus, que aí ninguém te enganará nos últimos dias. Leia a Bíblia Sagrada, que você terá discernimento do bem, do mal, do que vai acontecer no futuro. Porque quando essas igrejas for ordenadas a se aliar com aquela outra, que você sabe qual que é, eu não posso falar aqui porque o vídeo é derrubado, né? Quando esta ordem mundial nascer e a religião for tirada, extirpada, você que não tem Bíblia, se acaba tudo para você, porque até a Bíblia será alterada e outras mudadas e outras arrancadas. Leia enquanto é tempo, leia enquanto você está aí com ela nas mãos, porque já tem países que nós não podemos mais ler a palavra de Deus. Preste atenção nisso, não é brincadeira. Coloca o texto, as exegeses, coloca o contexto, coloca a hermenêutica, entenda a Bíblia sistemática, entenda todos os seus pontos e ninguém nunca te enganará. Irmãos, nós estamos aqui falando da palavra, do evangelho. Eu não quero tirar você de dentro da igreja.
Eu não quero mandar você para ser um destemplário. Não, eu quero que você foque na Bíblia Sagrada, pois ela é a conduta do cristão. Aí alguém vai dizer, irmão Isaías, essa Bíblia está adulterada. A verdadeira Bíblia é lá em aramaico, em hebraico. Tudo bem, mas você sabe ler hebraico? Você sabe ler aramaico? Não? Então, fundamentaliza nessa que você tem aqui hoje, Ferreira de Almeida, a James. Pega essas Bíblias e leia texto, rodapé, contexto, firme em Cristo pela palavra. Coloque a fé no coração, porque virá dias difíceis e trabalhosos.